Olá, meus irmãos e amigos. Nós sabemos que as testemunhas de Jeová, elas afirmam que são o único canal de comunicação de Deus aqui na Terra. Elas afirmam que o escravo fiel e prudente é o canal usado por Deus para transmitir verdades. Então, eles dizem que, a menos que se esteja em contato com esse canal de comunicação usado por Jeová, não se avançará no caminho da vida. Não importa o quanto leia a Bíblia. Isso eles escreveram na revista Sentinela de 82. Então eles dizem claramente que são o único canal de comunicação de Jeová aqui na Terra. Canal da verdade. Então veja bem, nós sabemos que essa organização que foi fundada por Charles Taze Russell, ela já teve várias mudanças nos ensinamentos. Nós sabemos que Russell, ele acreditava que Jesus havia voltado invisível em 1874 e ele acreditava que o fim desse sistema de coisas, na Guerra do Armagedon, aconteceria em 1914. Isso foi verdade ou mentira? Mentira. Não aconteceu o fim. Depois que Russell morreu, em 1916, foi publicado aquele livro muito conhecido, O Mistério Consumado. E neste livro, O Mistério Consumado, foi dito que a cristandade seria destruída em 1918. E quem escapasse da destruição teria que ler os escritos de Russell para aprender a verdade. Agora eu pergunto, a cristandade foi destruída em 1918? Isso é verdade ou mentira? Claro que é mentira. O juiz Rutherford, que sucedeu Russell, ele publicou um livro intitulado Milhões que agora vivem, jamais morrerão. Este livro ele trazia uma predição. A predição de quê? Em 1925, Abraão, Isaac, Jacó e todos os seres fiéis de Deus do passado ressuscitariam. E neste livro é dito que Jesus reinaria desde Jerusalém. Isso é verdade ou é mentira? Claro que é mentira. Rutherford, em 1941, ele lançou o livro Filhos. E no lançamento desse livro Filhos, ele chegou a afirmar que faltava apenas alguns meses para acontecer a Guerra do Armagedon. Isso em 1941, quando a Segunda Guerra Mundial já estava em andamento. Agora eu pergunto, o Armagedon veio naqueles meses depois de 1941? É verdade ou mentira? É mentira. Então Rutherford morreu em 1942. Em seu lugar foi eleito como presidente Nathan Law. E em 1968 foi lançado aquele livro Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus. Aquele livro começou então a dar uma nova visão para o fim deste sistema de coisas. Foi apontada uma data, 1975. Segundo este livro, 1975. Completaria-se 6.000 anos desde a criação de Adão e Eva. E então, o 7º milênio seria o reinado milenar de Cristo aqui na Terra. Depois disso, então, foi dito várias vezes em congressos e também em publicações da Torre de Vigia que o fim aconteceria em 1975.
Agora eu pergunto, o fim aconteceu em 1975? Verdade ou mentira? Mentira. Então, depois que passou o ano de 1975, eles começaram a indicar uma geração que veria o fim. E essa geração seria de 70 ou 80 anos. Que geração foi essa? A geração de 1914. Então era dito que a geração de 1914 não passaria sem ver o fim. Aí eu pergunto, verdade ou mentira? Mentira, porque a geração de 1914, de 70, 80 anos, já passou. E o livro? As nações terão que saber que eu sou Jeová. Na página 200, é dito que o fim aconteceria antes de terminar o século XX. Tem também duas citações que eu conheço na revista Sentinela que falam que o fim aconteceria antes de terminar o século XX. Aí eu pergunto, verdade ou mentira? Mentira, pois o fim não aconteceu antes de terminar o século XX. Além disso, já houve mais de 300 mudanças nos ensinamentos da sociedade Torre de Vigia, mostrando assim que essa organização não tem a direção divina, não é inspirada pelo Espírito Santo. E é interessante que eles mesmos admitem que não são inspirados e que podem cometer erros. No entanto, eles dizem que são o canal de comunicação usado por Deus. Como Deus usaria um canal de comunicação que não é inspirado, que comete erros, que leva as pessoas ao engano? Tem algum fundamento? Então eu vou colocar aqui para vocês trecho de um vídeo onde um membro do corpo governante ele fala sobre essa questão de que o escravo, fiel e discreto, ou prudente, né? Escravo, fiel e prudente, não é inspirado. Mas, no entanto, ele diz que a organização da Torre de Vigia, as Testemunhas de Jeová, é a organização verdadeira. Então, ele cita alguns motivos por que a Torre de Vigia ou as Testemunhas de Jeová são uma religião verdadeira. Então, ele cita vários motivos. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que ele diz e gostaria que vocês deixassem um comentário sobre esse assunto que é falado por esse membro do corpo governante, Gary Lossky. E através do comentário de vocês, eu quero fazer um novo vídeo sobre esse assunto. Então deixe o comentário a respeito do que Gary Lossky fala sobre a religião verdadeira, e então eu farei um vídeo usando o comentário de vocês. Então veja o que diz esse membro do corpo governante sobre o escravo fiel e prudente e também sobre a verdade, a religião verdadeira. Então vamos ver. Em Mateus 24, 45 a 47, lemos que no tempo do fim Jesus designaria o escravo fiel e prudente, ou o corpo governante, para explicar a Bíblia aos seus seguidores e ajudá-los a entender cada vez mais a verdade. Os ensinamentos de Jesus e a Bíblia foram inspirados por Deus. O escravo fiel e prudente não é inspirado, mas ele defende a verdade. Ele também fornece o alimento espiritual. No primeiro século, Jeová dava conhecimento de forma milagrosa aos apóstolos e aos escritores da Bíblia. Mas hoje, no tempo do fim, esses dons deixaram de existir, como é explicado em 1 Coríntios 13, 8. Embora não haja mais inspiração divina, Jesus continua a conduzir o seu povo por meio do escravo fiel. Jesus confia que o escravo fiel, mesmo sendo imperfeito, fará o seu melhor para fornecer o alimento espiritual.
Você também confia no escravo? A verdade da palavra de Deus não muda, mas nosso entendimento da verdade muda, porque nós ainda não somos perfeitos. Hoje nós entendemos melhor a verdade do que os cristãos do primeiro século. Será que nos mantemos em dia com o entendimento progressivo da verdade? No livro de Daniel, lemos: muitos farão uma busca, e o conhecimento verdadeiro se tornará abundante. Mas como sabemos que nós temos a verdade? No Pentecostes do ano 33, havia apenas 3.000 cristãos verdadeiros. Hoje nós somos milhões. E, em média, todo final de semana, mais de 5.000 são batizados. Mas isso em si não prova que temos a verdade. A verdade não é medida por números. Então, como sabemos que nós temos a verdade? O primeiro motivo é que permanecemos nos ensinos de Jesus, João 8:31. Em segundo lugar, sabemos que temos a verdade porque somos unidos. Amamos uns aos outros, João 13:35. Em terceiro lugar, sabemos que temos a verdade porque vivemos de acordo com os elevados padrões de moral de Deus, João 15:10. Em quarto lugar, sabemos que temos a verdade porque somos neutros nas disputas do mundo, conforme Jesus disse em João 17:14. Em quinto lugar, sabemos que temos a verdade porque levamos o nome de Deus. Atos 15:14 fala de um povo para o seu nome. Jesus disse: a verdade os libertará. Ela nos liberta do medo da morte, do medo do futuro e do medo exagerado do homem. A verdade também nos liberta dos ensinos falsos, do ocultismo, da astrologia e da magia. Ela nos livra da imoralidade e das suas consequências. Não há outro povo na Terra que seja tão livre em sentido espiritual. Será que nós damos valor a essa liberdade? A verdade nos liberta. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz: onde está o Espírito de Jeová, ali há liberdade. A verdade consegue entrar nas escolas. Como? Por meio dos nossos filhos que pregam a verdade aos colegas e aos professores. Você está na escola? Você defende a verdade na escola? Como? Você pode fazer isso não só por pregar, mas também pela sua conduta, pelo modo de se arrumar e por tomar posição em favor da verdade, quando for pressionado a participar de atividades não cristãs. Você também defende a verdade por ser honesto e não colar nas provas. E Jeová vai amar você por isso. A verdade também consegue entrar nas prisões. Recebemos relatórios de muitos países falando do bom trabalho que está sendo feito para contatar presos, ajudando-os em sentido espiritual. Em várias penitenciárias, são realizadas reuniões, e muitos prisioneiros progrediram, se dedicaram a Jeová e foram batizados. A verdade consegue entrar até nos conventos. No México, em 2009, uma ex-freira se batizou. Quando aprendeu a verdade, ela deixou o convento, embora fosse a madre superiora. O mundo está em total confusão. Como é bom conhecer a verdade. Ela nos dá muita alegria. Podemos dizer que a verdade está sempre em nossos lábios e também na nossa cintura. Efésios capítulo 6 diz que nós usamos o cinturão da verdade. Isso significa que estamos preparados para ensinar a verdade. Falamos da verdade e andamos nela. Os que continuarem a andar na verdade vão andar nela para sempre. Ajude os seus estudantes a amar a verdade e a viver a verdade. E, se for preciso, a morrer pela verdade e por Jeová. Nada pode derrubar a verdade e ela vencerá este mundo mau. Em alguns países há inimigos que querem nos silenciar. Mas o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 13:8, pois não podemos fazer nada contra a verdade. Os nossos inimigos não podem acabar com a verdade. Será que nós reconhecemos que temos a verdade e que não a outra?
É muita pretensão dizer isso? De forma alguma. Seria um pecado não reconhecer isso. Jesus não foi pretensioso quando disse, "Eu sou a verdade." Mas não basta conhecer a verdade. Precisamos defendê-la. Ainda tem muita gente por aí que ama a verdade. Procure essas pessoas. Quem vai te ajudar nessa busca? Em João 4:23, Jesus disse que Jeová está procurando os que querem adorá-lo com verdade. A maioria não vai dar ouvidos porque eles amam a escuridão em vez da luz. A verdade expõe os seus pecados, e eles talvez não tenham humildade para se arrepender e mudar. Mas mesmo assim, temos de pregar para eles. Jeová disse a Ezequiel, "Você deve transmitir-lhes o meu aviso." E isso se aplica a nós também. Paulo falou da espada do Espírito. Faça bom uso dela para defender a verdade. Ensine os seus estudantes a defender a verdade. Um dia, lá no paraíso, depois da prova final, não será mais necessário defender a verdade, porque ela nunca mais será atacada. Mas agora, todos nós, adultos, adolescentes e crianças, devemos imitar o exemplo de Jesus, o maior defensor da verdade. Para isso, continue a estudar a verdade, a pregar a verdade, a amar a verdade e a Jeová, o Deus da verdade. Agarre a verdade como se sua vida dependesse dela, pois depende mesmo. Se você for fiel, não importa se vai passar com vida para o novo mundo ou se vai ser ressuscitado, você será um vitorioso defensor da verdade. E você? É um campeão ou defensor da verdade? Numa competição esportiva, só um é campeão. Mas no caso dos verdadeiros cristãos, todos podem ser campeões da verdade. Todos devem defender a verdade e se tornar vencedores. Precisamos defender a verdade porque o mundo hoje ataca e distorce a verdade. Estamos cercados de mentiras por todo lado. De onde surgiram essas mentiras? No Jardim do Éden, quando Satanás mentiu para Eva. Satanás falou as primeiras mentiras e se tornou o pai da mentira. Todos os problemas do mundo, todo o sofrimento, incluindo o seu próprio sofrimento, todas as guerras, doenças, crimes, tristeza e morte, começaram com as mentiras contadas no Éden. Satanás é o pai da mentira. E hoje existem muitos filhos da mentira. Todos nós somos afetados. Estamos cercados por mentiras. Mentira é uma afirmação enganosa, apresentada como verdade, uma falsidade. A mentira é o contrário da verdade. Mentir envolve enganar alguém que tem o direito de saber a verdade. Mas existe também o que é chamado de meia-verdade. A Bíblia diz que os cristãos devem ser sinceros uns com os outros. Visto que vocês abandonaram a mentira, falem a verdade, escreveu o apóstolo Paulo em Efésios 4:25. As mentiras e meias-verdades acabam com a confiança. Um provérbio alemão diz, se alguém mente uma vez, ninguém vai acreditar quando ele disser a verdade. Precisamos ser sinceros uns com os outros, para não passar uma falsa impressão ou até mesmo enganar a outra pessoa. Existem vários tipos de mentira. Alguns políticos mentem para esconder certos assuntos. Há empresas que fazem propaganda enganosa dos seus produtos. E os noticiários? Muitos são confiáveis. Mas não devemos ser ingênuos e acreditar em tudo que é apresentado na mídia por meio de jornais, rádio ou TV. Existem também as mentiras religiosas. Se Satanás é o pai da mentira, então Babilônia Grande, o império mundial da religião falsa, é a mãe da mentira. E as religiões falsas podem ser chamadas de filhas da mentira.
Há mentiras pequenas, mentiras grandes e mentiras maldosas. Satanás é um mentiroso maldoso, perverso. Ele é o campeão da mentira. Jeová odeia a mentira. Então devemos evitar todo tipo de mentira, não só as grandes e as maldosas. Mas será que é possível encontrar a verdade? Alguns dizem, a verdade é relativa. O que eles querem dizer é, o que é verdade para você não é verdade para mim. Isso não se aplica à verdade religiosa. Por exemplo, ou Deus é uma trindade ou não é. Ou a alma morre ou não. Ou haverá um paraíso na Terra ou não haverá. Ou a homossexualidade é aceitável para Deus ou não é. Ou participar em guerras é certo ou não é. A verdade é imutável, não relativa, porque foi Jeová que transmitiu a verdade aos seus servos. O Salmo 43:3 diz, envia a tua luz e a tua verdade. É Jeová quem revela a verdade. Um dos motivos de Jesus ter vindo ao mundo foi para dar testemunho da verdade. Em João 18:37, parte B, ele disse, para isto nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está do lado da verdade escuta a minha voz. Nós podemos aprender a verdade por ler na Bíblia o que Jesus ensinou. Jesus era a personificação da verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Podemos descobrir a verdade por estudar a Bíblia. A verdade está de acordo com os fatos. Para os verdadeiros cristãos, a Bíblia inteira, as escrituras hebraicas e as escrituras gregas, é a verdade. O Salmo 119, 160 diz, a verdade é a essência da tua palavra. É por isso que é bom ler a Bíblia e meditar nela todos os dias e fazer adoração em família toda semana. Olá, meus irmãos e amigos. Nós sabemos que as testemunhas de Jeová, elas afirmam que são o único canal de comunicação de Deus aqui na Terra. Elas afirmam que o escravo fiel e prudente é o canal usado por Deus para transmitir verdades. Então, eles dizem que, a menos que se esteja em contato com esse canal de comunicação usado por Jeová, não se avançará no caminho da vida. Não importa o quanto leia a Bíblia. Isso eles escreveram na revista Sentinela de 82. Então, eles dizem claramente que são o único canal de comunicação de Jeová aqui na Terra. Canal da verdade. Então veja bem, nós sabemos que essa organização que foi fundada por Charles Taze Russell, ela já teve várias mudanças nos ensinamentos. Nós sabemos que Russell, ele acreditava que Jesus havia voltado invisível em 1874 e ele acreditava que o fim desse sistema de coisas na Guerra do Armagedon aconteceria em 1914. Isso foi verdade ou mentira? Mentira. Não aconteceu o fim. Depois que Russell morreu, em 1916, foi publicado aquele livro muito conhecido, O Mistério Consumado. E neste livro, O Mistério Consumado, foi dito que a cristandade seria destruída em 1918. E quem escapasse da destruição teria que ler os escritos de Russell para aprender a verdade. Agora eu pergunto, a cristandade foi destruída em 1918? Isso é verdade ou mentira? Claro que é mentira. O juiz Whitford, que sucedeu Russell, ele publicou um livro intitulado
Milhões que agora vivem jamais morrerão. Este livro ele trazia uma predição. A predição de quê? Em 1925, Abraão, Isaac, Jacó e todos os servos fiéis de Deus do passado ressuscitariam. E neste livro é dito que Jesus reinaria desde Jerusalém. Isso é verdade ou é mentira? Claro que é mentira. Rutherford, em 1941, ele lançou o livro Filhos. E no lançamento desse livro Filhos, ele chegou a afirmar que faltava apenas alguns meses para acontecer a guerra do Armagedon. Isso em 1941, quando a Segunda Guerra Mundial já estava em andamento. Agora eu pergunto, o Armagedon veio naqueles meses depois de 1941? É verdade ou mentira? É mentira. Então Rutherford morreu em 1942. Em seu lugar foi eleito como presidente Nathan Law. E em 1968 foi lançado aquele livro, Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus. Aquele livro começou então a dar uma nova visão para o fim deste sistema de coisas. Foi apontada uma data, 1975. Segundo este livro, 1975. Completaria-se 6.000 anos desde a criação de Adão e Eva. E então, o 7º milênio seria o reinado milenar de Cristo aqui na Terra. Depois disso, então, foi dito várias vezes em congressos e também em publicações da Torre de Vigia que o fim aconteceria em 1975. Agora eu pergunto, o fim aconteceu em 1975? Verdade ou mentira? Mentira. Então, depois que passou o ano de 1975, eles começaram a indicar uma geração que veria o fim. E essa geração seria de 70 ou 80 anos. Que geração foi essa? A geração de 1914. Então era dito que a geração de 1914 não passaria sem ver o fim. Aí eu pergunto, verdade ou mentira? Mentira, porque a geração de 1914, de 70 a 80 anos, já passou. E o livro? As nações terão que saber que eu sou Jeová. Na página 200, é dito que o fim aconteceria antes de terminar o século XX. Tem também 2 citações que eu conheço na revista Sentinela que falam que o fim aconteceria antes de terminar o século XX. Aí eu pergunto, verdade ou mentira? Mentira, pois o fim não aconteceu antes de terminar o século XX. Além disso, já houve mais de 300 mudanças nos ensinamentos da Sociedade Torre de Vigia, mostrando assim que essa organização não tem a direção divina, não é inspirada pelo Espírito Santo. E é interessante que eles mesmos admitem que não são inspirados e que podem cometer erros. No entanto, eles dizem que são o canal de comunicação usado por Deus. Como Deus usaria um canal de comunicação que não é inspirado, que comete erros, que leva as pessoas ao engano? Tem algum fundamento? Então eu vou colocar aqui para vocês trecho de um vídeo onde um membro do corpo governante ele fala sobre essa questão
de que o escravo fiel e discreto, ou prudente, né? Escravo fiel e prudente, não é inspirado. Mas, no entanto, ele diz que a organização da Torre de Vigia, as Testemunhas de Jeová, é a organização verdadeira. Então ele cita alguns motivos por que a Torre de Vigia ou as Testemunhas de Jeová são religião verdadeira. Então ele cita vários motivos. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que ele diz e gostaria que vocês deixassem um comentário sobre esse assunto que é falado por esse membro do corpo governante, Gary Lossky. E através do comentário de vocês, eu quero fazer um novo vídeo sobre esse assunto. Então deixe o comentário a respeito do que Gary Lossky fala sobre a religião verdadeira. E então eu farei um vídeo usando o comentário de vocês.